Língua de Eulalia é um livro que foi escrito por Marcus Wagner e publicado em 1997. Trata-se de uma novela linguística, uma vez que é uma narrativa curta que estabelece uma relação entre língua e sociedade. Essa obra ela pode ser entendida como uma espécie de viagem ao país da linguística. O enredo desse livro é iniciado quando Irene, que é uma professora de língua portuguesa, ela recebe a visita de 3 amigas universitárias, que são Vera, Silvia e Emília, em sua casa. Nesse primeiro momento da visita, essas amigas elas conhecem Eulalia, que é uma empregada doméstica e amiga de Irene, que, apesar de ser alfabetizada, ela ainda assim faz o uso do português não culto. E por esse motivo, ela acaba recebendo certo tipo de preconceito linguístico por parte dessas estudantes ao ouvi-la falar, já que a sua linguagem é diferente, soa um tanto quanto errada para as alunas. Então, com esse acontecimento, o enredo ele acaba sendo voltado em abordar que esse dialeto não padrão ele ocorre em virtude ao contexto social, ao nível de escolaridade e à região a qual a Eulalia pertence. E para realizar essa análise, a Irene dialoga com as meninas sobre diversos fenômenos como o mito de uma língua homogênea, variedade linguística, a comparação entre língua falada e a norma culta e o arcaísmo da língua portuguesa, reforçando em todos os momentos que a língua ela está em constante mudança. Num todo, a intenção do autor é refletir que não existe um português errado, mas sim um adequado e um inadequado. E por esse motivo é necessário que o português padrão seja voltado e seja ensinado para a linguística. Uma curiosidade que nós podemos abordar é que, segundo o dicionário, Eulalia significa aquela que fala bem, destacando ainda mais o teor crítico que Marcus Wagner buscava trazer dessa obra. A língua e como a variedade geográfica a influencia. Para entendermos sobre este próximo tópico, é necessário que saibamos sobre alguns conceitos. O que é variedade geográfica? A variedade geográfica é a distinção de como a língua é falada em diferentes regiões. Ou seja, é a variedade linguística em relação às localidades. Por exemplo, a utilização das palavras trem para os mineiros e bagulho para os paulistanos. São palavras diferentes e que são utilizadas em regiões distintas, mas que possuem o mesmo significado, que neste caso é coisa. Além disso, a variedade linguística também pode aparecer em outras situações além de geograficamente, como podemos perceber no trecho do livro, na página 22. Temos então, ao lado das variedades geográficas, outros tipos de variedades, de gênero, socioeconômicas, etárias, de nível de instrução, urbanas, rurais e etc. Diferença entre variação diatópica e mudança diacrônica. A variação diatópica é nada mais do que a variação geográfica, que já foi explicada anteriormente, que é a influência do local em seus falantes. Os dialetos e sotaques são exemplos de variação diatópica, como os dialetos carioca e nordestino. Já a mudança diacrônica, que também é chamada de variação histórica, é a diferenciação da língua em diferentes épocas, ou seja, é a língua mudando de acordo com o tempo. Exemplos disso são as palavras e as grafias que caíram em desuso, como Vossa Magnificência e Sequência. Investimento à norma padrão. Certo trecho no livro, Irene é questionada por Silvia sobre a norma culta ser objeto de um grande investimento. Mas por quê? A norma padrão é como é porque foi analisada por gramáticos, seus significados precisos definidos por dicionaristas, foi estabelecida a maneira única de escrever através da Academia de Letras, entre outros exemplos. Tudo isso para a norma padrão ter a impressão de ser mais complexa e rica do que as demais variedades. Porém, o investimento fez com que se tornasse como é. Se este investimento fosse aplicado em qualquer uma das demais, seria capaz de propagar qualquer tipo de comunicação, como textos científicos e literários. Línguas como Maori, língua oficial da Nova Zelândia, e hebraico, língua oficial de Israel, passaram com o que é chamado por língua de cultura. Resumidamente, com movimentos de conscientização na sociedade, conseguiram mudar a língua antes imposta para a qual realmente se identificam. Essas línguas receberam, então, um grande investimento. A unidade linguística do Brasil é um mito. Existe uma falsa ideia de unidade linguística, por meio da qual muitas pessoas acreditam que no Brasil só se fala português. Para melhor explicar esse mito, é possível mencionar as mais de 200 línguas indígenas, mesmo que falada por poucos povos, os imigrantes estrangeiros que trouxeram consigo seus respectivos idiomas, além dos sotaques e expressões próprias de cada região do nosso país. Portanto, podemos apresentar sim um padrão linguístico comum, não um idioma único e compacto, pois apresenta diferentes fonéticas, semânticas, lexos, de acordo com a classe social, variedade geográfica, nível de alfabetização, origem, entre outros fatores, de cada falante. Quem são as pessoas que utilizam o português não padrão e como são afetadas? Essas pessoas, macroscopicamente, são vítimas de um preconceito linguístico. Entretanto, se formos analisar detalhadamente, é muito mais do que isso. Há uma discriminação social, econômica e cultural, onde a história do Brasil possui grande influência nisso, desde a industrialização. Com isso, foram ressaltadas as distinções econômicas, tornando assim as regiões mais empobrecidas propícias à utilização do português não padrão. Por isso, quando uma pessoa é atingida pela forma como ela fala, vai além do preconceito linguístico e se torna uma questão de afirmar que ela não faz parte da mesma classe social de quem a ataca. Preconceito linguístico. Falar o PNP não é errado, ainda que apresente diferenças no português padrão. Por exemplo, antigamente a palavra bárbaro era utilizada pelos gregos para designar pessoas que não falavam a língua grega, ou seja, para dizer que todos os outros povos eram inferiores, submissos, o real sentido usado da palavra bárbaro. Simplesmente porque não falava a língua deles. A mesma situação pode ser aplicada ao português padrão. Quem não fala o português padrão é considerado rebaixado, pouco inteligente.
quando na realidade, tanto a norma culta quanto o português não padrão estão corretos, pois ambos apresentam explicações lógicas para cada uma de suas diferenças. PP, português padrão, e PNP, português não padrão. O português padrão, a linguagem culta, segue a gramática normativa da língua e suas regras, além de ser adquirida através dos estudos, da leitura e da memorização. Já o português não padrão, a linguagem coloquial, está diretamente ligado à fala, pois é natural e fluido, além de ser transmitido no convívio com as pessoas. Ainda que haja muitas diferenças entre ambos, há semelhanças também, como por exemplo, os falantes não padrão conseguirem compreender o que os falantes padrão dizem, pois a língua é a mesma, o que muda é a escolaridade. E aí entramos em outra semelhança. Os falantes não padrão podem aprender a linguagem culta, assim como os falantes padrão aprenderam. Diferença de escrita para oralidade do português padrão. Quando se trata do ensino da língua portuguesa, muitos assuntos são obrigatórios para alunos e muitos desses nem serão utilizados em boa parte do tempo, enquanto há tempos verbais que nunca serão mostrados em sala de aula, como se não existissem. Outro caso também é o uso da língua escrita, que usa a forma simples, e o uso da língua falada, que usa a forma composta. Um só padrão, mas inúmeras variedades. Assim como a unidade linguística é um mito, a unidade não padrão também é. O PNP não pode ser considerado algo sólido, com determinadas regras e fonéticas únicas. Dentro do PNP, existem inúmeras variedades de acordo com os fatores listados. E é importante ressaltar que, com o passar do tempo, o PNP se modifica e transforma de acordo com a necessidade. Uma mudança muito mais rápida em relação ao português padrão, que por sua vez demora a aceitar que uma mudança precisa ser feita, já que tal mudança origina-se do PNP. Democratizar a norma padrão, criticando-a. Fato é que a norma padrão não é uma realidade e nem deveria ser aqui no Brasil, uma vez que nem todos acreditam que ela seja a única forma de veículo de comunicação, e muito menos nem todos têm acesso à aprendizagem da norma padrão nas escolas. De um lado, gramáticos tradicionalistas comprometidos com a preservação do poder simbólico, que é a norma padrão, e do outro lado, linguistas que querem a democratização, onde, por exemplo, nas escolas possa ter espaço para o máximo de variedades linguísticas. Ainda há aqueles defensores da língua, onde costumam ditar o português certo e errado, sem ao menos ter formação específica em letras. Infelizmente, o poder simbólico da norma padrão, mais conservador, ainda é presente e será por um longo tempo na vida brasileira, tal como, para ingressar em universidades, é necessário prestar vestibular, e sem a norma padrão, ensinada em escolas, o ingresso em boas faculdades não é garantido, dificultando toda a existência do indivíduo, que se não tem condições, continuará sem ter, pois não conseguirá avançar sem o que ainda é cobrado como correto e obrigatório. Por isso é necessário mudar. Considerações finais. Visando todo o conteúdo já mencionado, pode-se concluir que a obra Língua de Eulália mostra que o português não é singular, mas sim apresenta muitas variedades, sendo ela a norma padrão reconhecida e aplicada na escola, e o português não padrão, que muitos julgam como errado. No entanto, o PNP apresenta explicações e traços característicos próprios e não deve ser considerado errado. É utilizada principalmente por pessoas que sofrem pela desigualdade social. Por fim, a língua escrita não deve sobrepor a língua falada. A verdadeira intenção da língua escrita deveria ser para haver comunicação da língua falada há milhares de anos atrás e os dias atuais, entender as mudanças linguísticas e a história humana. Tudo isso em busca de explicar a três amigas e aos leitores do livro que falar diferente não é falar errado.